Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 4. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais também, por favor, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 4. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, Senhor, que esta palavra viva, Pai, que ela seja lembrada agora em cada uma destas pessoas. Senhor, que cada uma destas vidas que estão aqui hoje, ó Pai, que estão, Senhor, através das redes sociais, onde esta palavra chegar ao diverso, que o teu Santo Espírito toque nestas vidas, que o teu Santo Espírito dirija essas vidas, que o teu Santo Espírito faça uma obra poderosa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: por que buscais o vivente entre os mortos? Eu quero aqui mesmo, no capítulo, agora voltando no 23 de Lucas, do versículo 55 e 56, usar esses versículos como introdução a esta palavra. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Estas mulheres, elas viram Jesus ser tirado da cruz, elas viram o corpo de Jesus ser lavado. Quero explicar para vocês que o corpo de Jesus estava nu, sem roupa. Eles lavaram o corpo de Jesus, jogaram um pouco de bálsamo, perfume, que eles faziam isso no corpo, enrolaram o corpo no lençol, e a cabeça eles colocavam um outro lenço sobre a cabeça. Eles viram como que eles faziam: pegavam aquele corpo todo enrolado e levavam para o lugar da sepultura. Eles chegaram ali e as mulheres vendo, abriram. Naquela época era uma pedra grande que se rolava numa caverna. O sepulcro ele era cavado no monte, no morro, ou numa própria rocha. E aí eles entraram, e as mulheres vendo, eles colocaram o corpo de Jesus ali dentro daquela caverna, rolaram a pedra na porta do sepulcro. Elas viram tudo aquilo, foi
é no lugar A, outras no B, outras no C. Mas o fato é que se você for estudar onde foi, é difícil você ter uma localização precisa. Mas o que nós sabemos é que era nas proximidades de Jerusalém. Não era longe o local, porque o sábado ele começava às 18 horas de sexta-feira. Então, Jesus ele expirou na cruz provavelmente por volta das 3 horas da tarde, 15 horas. E aí eles foram a Pilatos, pediram o corpo, voltaram. Então não era um lugar longe onde Jesus foi sepultado. Todos ali tinham a visão de Jesus como um cadáver, só havia um corpo, não havia mais espírito e não havia mais vida. E aquelas mulheres no domingo de manhã, elas foram atrás do Jesus morto, elas foram atrás do corpo, elas foram ali para passar perfume no corpo, para limpar bem o corpo, porque ele estava todo ensanguentado, cabeça furada, estava todo inchado. Então elas queriam fazer a limpeza do corpo. Muitas pessoas, elas estão atrás de um Cristo que não está vivo. Elas acham que nós andamos com o livro preto debaixo do braço. Quando uma pessoa pensa num crente, ela pensa exatamente como você está vendo aqui: sapato, calça social, terno, gravata. É a imagem que nós temos nos nossos dias, com o livro preto embaixo do braço. Só que quando você imagina que nós estamos apenas com um livro, ou como algumas pessoas estão dizendo que está na hora da Bíblia ser reescrita, porque eles não suportam a mensagem da Bíblia. Só que se eles, por exemplo, pegarem a Bíblia e mudarem o que está escrito, vamos supor que eles apaguem todas as Bíblias do mundo, mandem botar fogo, apaguem na internet, tire de todos os lugares. Mesmo assim, a Bíblia vai continuar viva, porque Jesus, ele não está morto, ele está vivo. As pessoas se enganam, irmãos. Quando os discípulos, os apóstolos e as mulheres que serviam ao Senhor, eles saíam para dar a mensagem, eles não tinham o livro na mão, não. Eles não saíam com a Bíblia debaixo do braço, nem com a Bíblia no celular. Eles não tinham a Bíblia para ouvir os aplicativos, nada disso. Ele está vivo, eles com certeza. Eu estou aqui apresentando uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Era essa a convicção. Você acha que, igual essas pessoas acham, que se eles reescreverem a Bíblia, se eles rasgarem as páginas da Bíblia, alguma coisa vai mudar? Nada vai mudar, porque Jesus ele continua vivo. A única maneira de acabar com o cristianismo seria aniquilar a ressurreição, e isso não é possível. Então, essas pessoas lá de fora, elas estão buscando um Cristo morto, elas estão buscando as palavras que foram impressas dentro desse papel. Só que nós não. Nós estamos buscando o Cristo ressuscitado que anda no meio de nós. Os próprios discípulos de Jesus foram atrás do corpo. As próprias pessoas que viram Jesus vivo, fazendo milagres, andando por cima das águas, elas também foram atrás do corpo. Você tem que tomar cuidado, porque em algum momento da sua vida, as pessoas vão dizer que o cristianismo está morto. Em algum momento da sua vida, as pessoas vão dizer que a igreja ela está morta. Você está numa igreja morta. Você está numa igreja que não tem vida. Você está num lugar onde Deus não opera, porque a sensação é que Cristo está morto. A sensação é que Cristo não vai mais voltar. A sensação é que Cristo abandonou a todos, porque ele não desceu da cruz, porque ele não venceu da forma como as pessoas queriam. Porém, ele é mais do que vencedor. O que você tem que tomar cuidado para você não cair no engano? Porque nós, irmãos, não estamos com a visão na sepultura, nós estamos com a visão no céu, nós estamos com a visão na ressurreição de Cristo. Eu quero mostrar aqui para vocês, em Romanos,
no capítulo 6, e no versículo 9: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Ele está vivo, ele não morre mais, ele vive para todos sempre. Cristo vive, Cristo está vivo. Isso é algo que precisa estar dentro da sua mente. E aí, nós vamos observar o seguinte: as pessoas, cada um tratava Jesus de um jeito diferente. Os povos, as nações, cada um vê Jesus de um jeito. Aqui mesmo, se nós fôssemos fazer uma entrevista, cada pessoa ia dar uma descrição. Vamos ver o que algumas pessoas achavam de Jesus no tempo dele. Primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. As pessoas da cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, chamavam ele de carpinteiro. Por quê? Porque ele era carpinteiro. Se você passasse lá em Nazaré, na época de Jesus, você veria Jesus trabalhando na madeira, talvez fazendo mesa, talvez fazendo cadeira, talvez fazendo porta, talvez fazendo janela. Jesus, ele era um carpinteiro, assim como José, o seu pai, era um carpinteiro, seus irmãos, suas irmãs. Então eles olhavam para Jesus e viam Jesus, o carpinteiro. Ele falou: mas esse não é o carpinteiro? Esse não é aquele carpinteiro? Pensa agora, como que você vê Jesus? Você acha que Jesus é uma história que os mais idosos contam? Você acha que Jesus é uma invenção da nossa mente? Você acha que Jesus não existe? Você acha que seria possível nós estarmos reunidos aqui se Jesus não existisse? Você acha que seria possível haver milhões e milhões de pessoas em todo o mundo professando a mesma fé? Esta fé só está viva porque Cristo está vivo. Então ele não é, na visão dos nazarenos, apenas um carpinteiro. Não, não é. Ele não é apenas aquele jovem que ajudava o seu pai, que trabalhava na madeira. Nós vemos aqui que quando Jesus estava indo para ser crucificado, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 também, nós vamos ver aqui a partir do versículo 26. E quando o iam levando, tomaram o servo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguiam grande multidão de povo, de mulheres, as quais batiam os peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Presta atenção. Jesus estava todo ensanguentado, com a coroa de espinho na cabeça, não tinha força para carregar a madeira nas costas da cruz, e pegaram o homem e colocaram ele para carregar. E Jesus estava andando, provavelmente devagar, sofrendo, e as mulheres que acompanhavam, a multidão que via aquela crucificação, a ida para a crucificação, as mulheres começaram a chorar e começaram a fazer escândalo e a bater assim nos peitos e chorar por ele. Coitado de Jesus, olha quanto sofrimento, olha quanto sangue, esse homem é tão bom, ele não precisava passar por isso. E aí, isso chamou a atenção de Jesus. Mesmo Jesus com dor, mesmo Jesus num momento difícil, presta atenção na palavra de Jesus. Voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Ele disse claramente: não choreis por mim. Eu não quero que ninguém chore. Se fosse hoje, ia dizer assim: ó, engula o choro. Não é para chorar por mim, não é para viver como um pobre coitado, como uma pessoa que está aqui porque não tem opção. Não. Jesus, ele repreendeu
Ele diz: olha, não seja enganado por pastor, não seja enganado por esses falsos profetas, por essas pessoas. Está cheio de gente dizendo isso, como se nós fôssemos pobres coitados, que não entendemos nada, que não temos intelecto, que não temos inteligência. Irmão, o que Jesus passou foi porque Ele quis passar para nos salvar. O que nós estamos passando como servos e servas do Senhor é de consciência. Nós não estamos aqui enganados, ninguém nos enganou não, muito pelo contrário, nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou. É uma verdade que está em mim, é uma verdade que está dentro de você. Então, não é para você olhar para Jesus e chorar, não é para você olhar para Jesus e se lamentar, não é para você olhar para quem está servindo a Deus e falar: coitado dessa pessoa. É o contrário, é o contrário. Só que naquele momento, aquelas pessoas só conseguiam se lamentar, elas só conseguiam chorar. E qual é a nossa posição diante do Senhor? Como nós estamos olhando para o Cristo? Nós estamos vendo o Cristo ensanguentado, o Cristo sofrido, o Cristo que não pode fazer nada por nós? Ou nós estamos vendo o Cristo ressuscitado? Porque o que o inimigo quer? Que fique na nossa cabeça a imagem da derrota. O inimigo quer que fique na nossa cabeça a imagem de que Jesus era o derrotado. Por isso que as mulheres estavam chorando, por isso que as mulheres estavam se lamentando por Jesus. E Jesus falou: não chorem por mim, antes chorarem por vós mesmas ou por vossos filhos. A questão aqui, meus irmãos, é compreender a quem nós estamos buscando, é compreender que Jesus, Ele está vivo, é compreender que Jesus está no meio de nós, é compreender que Jesus é o nosso guia, é compreender que Jesus é o Senhor da casa, é o Senhor da igreja, é o Senhor das pessoas. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 16, eu falei com uma irmã esses dias que ela falou para mim que ela nunca leu o livro do Apocalipse, que ela morre de medo do Apocalipse. Eu falei: é sério? Ela falou: sério, eu nunca li, porque eu morro de medo do Apocalipse. Então, para quem morre de medo do Apocalipse, eu vou ler o Apocalipse. Apocalipse 19, pode ler, não tem nenhum problema aqui não. Apocalipse 19, 16 diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando você pensar em Jesus, você está pensando no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Quando você pensar no Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E aí, lá no livro de Salmos, no capítulo 24, também fala dele: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, quem é Jesus? Ele é o Rei da Glória. Ele se mostrou no Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João. Ele se transfigurou, ele levitou, ele mudou a
dos Senhores. Aqui, meus irmãos, também no Evangelho de Mateus, só que no capítulo 18, eu vou mostrar aqui para vocês, no versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja bem, aqui também em Mateus, só que no capítulo agora 28 e no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, disse Jesus. Então, onde estiverem 2 ou 3, Jesus falou, reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Hoje, quem está aqui conosco é o Cristo ressuscitado, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem está com todas as pessoas hoje, em qualquer lugar que estiverem acompanhando pela rede social, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, é o Rei da Glória. Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Por isso que nós não desistimos, por isso que nós não paramos, porque nós buscamos ao Cristo ressuscitado. No nosso texto principal, nós temos aqui talvez uma das maiores revelações que alguém pode ter, que é a revelação da ressurreição de Cristo. Porque se você não enxergar Jesus como vivo, não entender Jesus como vivo, você vai achar que nós estamos aqui por causa do pastor, que nós estamos aqui por causa das outras pessoas. Não! Nós estamos aqui porque Jesus está no meio de nós. Nós entendemos o mistério do Cristo ressuscitado. Nós recebemos esta palavra. Então a pergunta que eu faço é a mesma que os anjos fizeram: por que vocês buscam entre os mortos aquele que já ressuscitou? Por que as pessoas não conseguem ter uma experiência com Deus? Por que as pessoas não conseguem ter uma experiência com Jesus? É porque elas estão buscando errado. É porque elas estão buscando na placa de uma instituição religiosa. É porque elas estão buscando naquele convite que elas receberam. É porque elas estão buscando porque a mãe está, porque o pai está, porque o marido está, porque a esposa está, porque o filho está, porque o amigo está, porque a amiga está. Mas o que eu estou te dizendo é que se você procurar, você vai achar o Cristo ressuscitado. Mas você tem que querer encontrar o Cristo ressuscitado, porque Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Só que algumas vezes você já deve ter passado por isso. Você foi em algum lugar e tem uma pessoa lá que te conhece, só que ela não falou com você, você não viu. E depois aquela pessoa te fala: ei, lembra, eu te vi em tal lugar. Aí você vai falar: mas eu não te vi. Ela vai dizer: mas eu te vi, eu te reconheci. É como se as pessoas estivessem perto de Jesus, mas não olhassem para Jesus, não reconhecessem Jesus, não reconhecessem o Senhor. Mas Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele vive conosco. E normalmente acontece assim: quando você vai dormir, parece que tem alguém lá. Aí você olha do lado, às vezes você acende a luz. Às vezes você tem a sensação de que você está andando e tem alguém andando junto com você. Aí você olha e você não vê ninguém. Às vezes você está lá no seu quintal, na sua varanda, de repente parece que passou alguém. E aí você olha, mas você não vê ninguém. Aí você fala: parece que passou alguém aqui, parece que tinha alguém aqui e eu não vi, não sei quem estava aqui. E aí é algo assim que não é natural, é algo sobrenatural, porque a presença de Jesus é notada. Quando Jesus está em qualquer lugar, você sabe que Ele está ali junto com você. É uma convicção, é algo que acontece, é uma percepção espiritual. Nós não vivemos na emoção, mas nós
Senhor Jesus que está com você. Só que às vezes, irmãos, as pessoas preferem enxergar assombração, as pessoas preferem enxergar coisa ruim, do que entender que há a presença de Deus, do que entender que há a presença de Jesus, do que entender que é Deus no meio de nós, é o Deus conosco, é o Emanuel. Então hoje, o que eu quero que você compreenda? Que se você entender que Ele ressuscitou, então a sua busca vai ser pelo ressuscitado, vai ser pelo vivo, não vai ser pelo morto. Por exemplo, se você estiver aqui achando que você está numa igreja morta, que o seu pastor é um pastor morto, que o louvor é morto, que a oração é morta, que está tudo morto, então está tudo morto. Você entende? Porque se você sai da sua casa e vai buscar um corpo, e vai buscar uma pessoa para sepultar, você já vai triste. Você já vai triste. Ninguém vai para o velório alegre, vai triste. Você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que passar por isso. Então aquela sensação pesada, sabe? E tem muitas pessoas, irmãos, que elas querem buscar a Deus, mas elas já saem de casa pesada. Ela já vai pensando, vai ter aquela tristeza e chega com aquele peso, aquela choradeira do lado de fora. O que aconteceu aqui neste texto principal? Estando elas perplexas a esse respeito, onde colocaram o corpo? É isso que as pessoas procuram. Até mesmo aqueles que dizem que são discípulos de Cristo, eles procuram a morte. Eles falam, olha, eu estou só esperando alguma coisa dar errado. Eu estou só esperando. Não. Como que pode? Quem levou o corpo? Olha a mente dele. Só que Jesus já tinha falado antes: gente, eu vou ser morto pelos pecadores, vou ser crucificado, mas escute uma palavra: no terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês podem ir para Galileia, eu encontro vocês lá. Onde é que eram os discípulos estarem todo mundo com a mala nas costas, indo para Galileia encontrar Jesus? Mas onde é que eles estavam? Estavam lá chorando, sepultores lamentando, achando que aquela palavra de Jesus não ia se confirmar. Tem gente que vive desse jeito. Ele prefere acreditar na notícia da morte, ele prefere acreditar no que ele está vendo de ruim, do que naquilo que Jesus falou, do que naquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ele ressuscitou. E se você sair da sua casa para buscar defunto, para buscar corpo, para buscar só uma coisa morta, achando que tudo está morto, na verdade, irmão, quem estava morto? Quem estava morto? Ninguém. Não tinha morto na história. Onde é que estava o morto? Na cabeça daquelas pessoas. Que Jesus já tinha falado: gente, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eu vi ele ouviu o lugar onde ele foi enterrado, eu vi o lugar onde ele foi colocado o seu corpo. Olha o que a Bíblia diz: elas pararam junto dos dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Então, irmão, você não está aqui para buscar nada que está morto. Se a gente tivesse morto, nem estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui. Nós estamos aqui porque tem vida, e vida com abundância na presença de Deus. Você está numa igreja viva, você serve um Deus vivo, você canta porque você está vivo, você bate palma porque você está vivo, você anda porque você está vivo, e esta vida foi Deus que te deu, foi o Senhor que colocou em você. E aqui está o segredo: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. Os anjos ouviram, e aquelas mulheres não prestaram atenção, até a mãe de Jesus estava lá também, não prestou atenção. Estavam ali as mulheres que seguiam Jesus, não prestaram atenção no que Jesus falou. Irmão, começa a prestar atenção nas palavras de Jesus: eu vou adiante de vós para a Galileia. Irmão, você está aqui
das palavras de Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não pode morrer mais. Ele está vivo. E você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus poderoso. Você serve a um Deus que está com você em todos os momentos. Não precisa ter medo de assombração. Não precisa ter medo de coisa ruim, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guia. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da glória. Então abraça essa verdade para a sua vida. Caminha com o Senhor, irmão. Caminha na fé, caminha na certeza, caminha na convicção, porque esta obra quem fez foi Deus. Só que hoje nós temos que mudar a disposição. Nós temos que colocar na nossa mente: nós estamos buscando um Deus vivo, nós estamos servindo a um Deus vivo. O Senhor é o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então eu vou na direção que o Senhor me determinou. Eu vou na direção de Deus para a minha vida, e o Senhor vai cuidar de te dar a bênção. Então coloca isso na sua mente e o Senhor vai te guiar. Agora, se você continuar com a mente antiga, só do corpo sepultado, então você não vai conseguir enxergar o que o Senhor tem para você. E o que o Senhor tem para você são coisas muito maiores do que você imaginou. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e que vivem segundo os seus propósitos. Tudo isso está preparado para nós. Mas hoje, faça uma prova com Deus. Fala: Senhor, eu quero o Cristo vivo. Eu quero o Cristo ressuscitado. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,